Diálogos. Conexão com conhecimento. Olá, sejam todas e todos bem-vindos ao programa Diálogos, Conexão com o Conhecimento. É com grande expectativa que iniciamos mais um episódio do Diálogos. Meu nome é Beatriz Flores, sou graduanda em jornalismo pela Universidade do Estado de Minas Gerais e estarei com vocês mediando as nossas discussões por aqui. O Diálogos foi pensado sob a perspectiva de levar o conhecimento produzido pela comunidade acadêmica para o público fora da academia, com vista a democratizar o acesso a debates e fazer dessas nossas conversas um momento gerador de conhecimento. Bom, hoje vamos falar sobre o projeto Sempre Viva, capacitação para acolhimento de mulheres vítimas de relacionamentos abusivos. E para isso trouxemos hoje dois convidados que eu gostaria de pedir a gentileza para se apresentarem. Olá, eu sou o Diego, sou coordenador do projeto, sou professor do curso de Psicologia aqui da UENG. Olá, eu sou a Bruna, eu sou estudante do 5º período da Psicologia e eu sou extensionista bolsista do projeto Sempre Viva. Bom, Diego, você que é o idealizador do projeto Sempre Viva, capacitação para acolhimento de mulheres vítimas de relacionamentos abusivos, como que surgiu a proposta e como ela funciona? Então, o projeto ele teve início com a minha entrada aqui na UENG. Eu entrei aqui em agosto de 2021 e iniciei as atividades praticamente mesmo em setembro, né? Logo entrando aqui eu tive o objetivo de fazer um projeto de extensão, né? De elaborar um projeto, iniciar um projeto de extensão. E o tema do relacionamento abusivo, ele acabou sendo um tema que veio muito... Eu sempre trabalhei com relações interpessoais, mas as relações abusivas, ela acabou sendo um foco a partir do momento que eu fiz um curso de formação de terapeutas, né, para lidar com vítimas de relacionamento abusivo. E aí, nesse momento, o objetivo nosso foi justamente de pensar algumas coisas, Eu lembro quando eu fiz esse curso, a gente percebi a necessidade, dessa discussão também dentro do contexto acadêmico. E aí, nesse ponto, a partir do momento que eu entrei na UENG, eu criei o projeto, abri um processo de seleção de estudantes, porque eu era muito novo aqui, não conhecia quase nenhum dos alunos. E naquele momento selecionei algumas alunas para participar do projeto, dentre elas a Bruna, participou inicialmente como estudante voluntária do projeto. Uhum. E a gente iniciou as atividades, No ano passado, a atividade principal foi um grupo de estudos, que foi realizado no formato remoto. Sim. E esse ano a gente entrou com o projeto de extensão para conseguir uma bolsa, O projeto foi contemplado com a bolsa. E aí a gente ampliou o projeto. No ano passado a gente tinha o objetivo de fazer algumas atividades mais focadas no remoto. E esse ano o objetivo foi realmente trabalhar a capacitação dos profissionais, Principalmente aqueles profissionais que estão ali de frente com a área das relações abusivas, Que Sim. São a segurança pública, principalmente a delegacia e outras instâncias, A saúde, dentro de hospitais, dentro do consultório de psicologia, dentro de variados serviços, e a educação, porque a educação também acaba sendo uma área que contempla ali a visualização, já no contexto escolar, de ensino médio, de ensino fundamental, o início de relações, e muitas vezes percebem relações abusivas. Então, o objetivo do projeto atualmente é esse, da gente fazer processos de capacitação desses profissionais. E para isso a gente está elaborando várias, como que eu posso dizer, palestras que vão ocorrer ao longo do ano. A gente já teve o primeiro ciclo de palestras já aconteceu, finalizou no último sábado. Uhum. E a gente tem dois outros ciclos que vão acontecer ao longo do ano. Ah, entendi. Professor Diego, como você já tocou no assunto sobre o público, principal desse projeto, que é profissionais e estudantes assim, das áreas de educação, saúde e segurança pública, e as mulheres também, que estão envolvidas nessa situação, para eles terem mais informações sobre o atendimento de mulheres vítimas de violência ou relacionamentos abusivos, assim, você acha que há necessidade, eles precisam ter mais informações, o pessoal que trabalha com as pessoas vítimas mesmo, as mulheres, e por que, assim, você acha que elas precisam?
Sim, eu acho que a informação ela é uma etapa essencial, né? É uma etapa que essas pessoas que recebem, né, talvez seja a porta de entrada, né, de uma mulher vítima de relacionamento abusivo, da própria violência doméstica, essas pessoas nem sempre elas têm ali uma formação, né, ou foram de algum modo trabalharam ali para realmente fazer um acolhimento adequado, fazer um acolhimento pertinente ali para a mulher naquele momento que ela está vivenciando de vulnerabilidade, de ter sido agredida ou de estar identificando que está num relacionamento abusivo. Então, levar essa informação para esse público é muito importante. Porque, como eu falei, por ser a porta de entrada, né, uma coisa que costuma acontecer muito é a mulher ser revitimizada, né? Ser revitimizada é o quê? É ser muitas vezes questionada se realmente aconteceu uma violência, se aconteceu um abuso. Então, a nossa sociedade, né, a estrutura que a gente tem, né, que é uma estrutura patriarcal, ela acaba tendo muito essa questão de um poder, né, dos homens em relação às mulheres, né, que acabam dando aos homens uma série de privilégios. E muitas vezes as pessoas que recebem essa população são homens, né, geralmente homens héteros, e que estão ali nessa estrutura patriarcal e acabam não sabendo acolher de uma forma adequada. E aí é importante a gente entender que mesmo pessoas formadas, né, se a gente for avaliar assim, psicólogos formados, profissionais da saúde formados, muitas vezes também eles não têm ali, talvez na própria formação, né, tem algum tipo de déficit que não permite que eles tenham contato com formas adequadas de acolhimento, né? Então isso é um problema e que a gente, estando dentro de uma universidade, né, principalmente uma universidade pública que dá uma liberdade de trabalho, a gente criar projetos como esse para a gente conseguir estar chegando a essa população, né, de profissionais, né, e também das mulheres para conseguir conscientizar e começar um processo de trabalho, né? Mas isso é só uma primeira etapa que para a gente realmente trabalhar com a violência, lutar contra ela, é um processo um pouco mais longo. Sim. Mas tudo tem um início, né? E assim, você falando desse jeito, é super importante mesmo ter profissional capacitado por essa situação. Porque, por exemplo, a mulher que está sendo vítima de violência, ela vai buscar ajuda na segurança pública, né? Ou, né? Nos órgãos competentes. Aí, se ela não tiver um atendimento adequado, ela pode achar que ou é coisa da cabeça dela, ou assim, ela vai falar assim, eles não vão resolver meu problema, então, tipo assim, ela volta a se sujeitar àquilo por falta de recurso. Vai achar que assim, eu tô sozinha nisso, então é isso que eu vou ter que continuar acontecendo. Então, assim, não vou conseguir ajuda de forma alguma. Então, assim, é super importante ter profissionais capacitados, né? Bruna, como que tá sendo participar do projeto Sempre Viva? Para mim está sendo uma experiência muito incrível. É muito gratificante poder estar passando toda a mensagem, as informações que o projeto traz, porque, como vocês disseram, muitos profissionais que estão na linha de frente, né, que vão receber essas mulheres, os profissionais da educação, às vezes na escola, observar alguma aluna que está passando por isso, os profissionais da saúde, às vezes, né, a mulher chega agredida ou machucada nos hospitais, também em outras áreas, né, nas clínicas psicológicas ou clínicas ginecológicas, e os profissionais da segurança, que é quem a mulher recorre quando ela vai fazer alguma denúncia. Então, é muito importante passar as informações do que é o relacionamento abusivo, e o nosso projeto ele é voltado para capacitação, então nesse sentido mesmo, de estar fornecendo mais informações e dando um direcionamento, uma orientação sobre como acolher essas mulheres. Muito bacana. Bom, Bruna, qual que foi o motivo de você ter entrado para o projeto, querer participar, né? Bom, relacionamento abusivo sempre foi um tema que atravessou minha vida em alguns momentos. E eu só tive conhecimento, eu só percebi depois de um tempo através de informações que eu consegui na internet, nas redes sociais. Então, eu já achava que era importante ter mais divulgação sobre o tema. Antes eu conhecia bem básico, sim, o mínimo, e eu já achava importante. E quando eu entrei na universidade, no meu primeiro período eu tive que fazer um trabalho sobre algum tema que tivesse me atravessado. E eu escolhi o relacionamento abusivo e a violência psicológica. Então, eu já tinha iniciado dentro desse
trabalho que eu fiz, eu pesquisei mais, eu obtive mais conhecimento e me interessei. Antes eu tinha um interesse mais pessoal, mas eu comecei a me interessar academicamente por isso. Então, comecei a fazer estudos por conta própria, buscar mais sobre o tema. E quando o professor Diego entrou na universidade com essa proposta, me veio uma oportunidade de poder divulgar aquilo que eu já tinha vontade e obter ainda mais conhecimento, porque agora eu teria um direcionamento para onde ir, o que buscar, como conhecer. Bem legal. Então, assim, o projeto está te ajudando muito, né, nessa área. Sim. Bom, agora falando sobre os dados, né, sobre violência, eu vou pedir para vocês explicarem um pouquinho. Os dados sobre violência ou abuso contra a mulher, eles são altos e, assim, se os números forem altos, né, vocês acreditam que são maiores do que são informados, né, porque para ter recolhimento desses dados precisa dar queixa, essas coisas, né, e às vezes muitas mulheres não dão, né, por medo ou por falta, né, de recomendação, assim, o que vocês me dizem? Então, em termos de estatística, né, a estatística da violência contra a mulher é uma estatística elevadíssima, né, principalmente no Brasil. Tem uma pesquisa de 2015, se eu não me engano, que avaliou, né, os índices de feminicídio nos diversos países, assim. E o Brasil ele ficou em 5º colocado, né, em termos de índices, num conjunto de 83 países. Então a gente vê ali realmente que no Brasil se mata muito a mulher, né, na situação do feminicídio. E aí pensando também das questões de outros tipos de violência, né, e também do relacionamento abusivo, hoje em dia no Brasil a gente tem um relatório que ele sai a cada 2 anos, né? Ele começou em 2017, teve uma versão em 2019, teve uma versão em 2021, que é o Visível e Invisível, né? Que é um relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e ele tem feito esse acompanhamento de como que a violência contra a mulher tem acontecido no Brasil. Então, assim, a gente teve 2 versões antes da pandemia e uma versão da pandemia. O mais recente da pandemia, ele mostrou, por exemplo, que 1/4, né, ou seja, 25% das mulheres sofreram algum tipo de violência nos últimos 12 meses anteriores à pesquisa. Isso é um número que podemos dizer que ele não posso dizer que ele é um número 100% real, somente pensando em pandemia, porque os outros estudos, pesquisas, principalmente internacionais, elas mostram um índice maior, né? Tem pesquisas da ONU, pesquisas da OMS, que acabam indicando que esse número seria cerca de 30% das mulheres sofrendo algum tipo de abuso, né, em algum momento da vida, né, ou então em 12 meses anteriores. Então, mas independente, né, de ser um número real ou não, é um número elevado, né? Sim. E se ele não é real, é que ele é real para baixo. Na verdade, como você pergunta se os números talvez estejam sendo subnotificados, eu acredito muito que isso está acontecendo. É difícil a gente afirmar, porque a gente não tem dados, mas o próprio relatório, né, ele traz algumas informações mostrando que muitas mulheres acabam não levando adiante, né, situações de violência, justamente porque ou elas acreditam que conseguiram resolver sozinha, ou elas acreditam que não vão ser acompanhadas de forma adequada pelos serviços, elas não confiam muitas vezes também na polícia, né, em outros aspectos nesse sentido. Isso são dados do próprio relatório. Então, assim, os números, eles são elevados, né, se a gente for avaliar cada um dos tipos de violência. A violência mais comum, né, é a violência que a gente chamaria de um abuso psicológico, né, ou seguido aí de violência física, né, a violência sexual e outras formas também que são possíveis. Igual até a Bruna mesmo comentou, né, que tipo assim, ela estava numa situação, mas ela não sabia. Então, assim, muitas mulheres estão na situação e não sabem. Então, assim, ela não consegue relatar o que ela está acontecendo porque ela não sabe que ela está nessa situação, né? Esse é exatamente um dos objetivos do projeto, de tentar chegar também a essas mulheres, porque a gente pode chegar a elas de uma forma direta ou de uma forma indireta, porque a partir do momento que a gente trabalha com profissionais e consegue mostrar para os profissionais que a própria mulher, muitas vezes, ela não identifica a relação ou a violência, esse profissional, a ter contato com essa mulher, ele pode ajudar ela a esse entendimento, mas também é importante que a gente consiga chegar no grupo de mulheres. Tanto é que uma das etapas
etapas do projeto, né, o último ciclo de palestras, que provavelmente vai ocorrer em novembro, vai ser direcionado a mulheres, né? Então vai ser aberto a todas as mulheres maiores de 18 anos, né? Então esse é um dos objetivos que a gente tem também. Muito legal. Sim. Bruna, você quer comentar? Não. Acho que o professor Diego explicou tudo. Tá bom. Vamos para a próxima pergunta. Assim, o projeto, ele tem alguma data para terminar ou vocês pretendem continuar depois? Como um projeto de extensão, né, aqui os projetos de edital, né, que foi o edital PAEX, ele tem um prazo, né? Ele tem um prazo ali esse ano foram acho que 8 meses, né, de atividade. Porém, o projeto ele tem a possibilidade de ser renovado, né? Só que o nosso objetivo também, em termos do projeto, é que a gente dê novos andamentos a ele, né? Então, assim, o primeiro objetivo do projeto era esse, a gente tem que capacitar a rede, né? Então, chegar à rede de serviço, tentar capacitar aqueles profissionais para ter esse acolhimento inicialmente de uma forma adequada. Na sequência, né, assim, são ideias, são projetos mesmo, né? A gente vai estruturar melhor até o final do ano e início do ano que vem, mas a gente tem um braço do projeto que seria relacionado à questão de levar as escolas, né, para discutir isso com estudantes de ensino médio, né, que é um ponto importante também, eles começarem a entender sobre o abuso naquele momento. Sim. E também de proporcionar atendimento para mulheres vítimas. Aí esse atendimento ele pode acontecer de diferentes formas, né? Ele pode acontecer no formato de grupo ou no formato de psicoterapia individual. Só que isso tem que ser estruturado, né? E pensando só um projeto, às vezes ele não dá conta de toda essa demanda. Então, assim, a gente tem que articular o projeto com estágios e articular com a rede do município para que a gente consiga realmente ter um trabalho mais significativo para a população de Divinópolis e região. Ah, sim. E Bruna, você, assim, se o projeto for continuar, você ainda vai ter interesse de continuar? Sim, eu tenho muito... É um tema, né? Como eu falei, eu já tive interesse e está sendo muito gratificante dessa continuidade, tá executando ele. E dar continuidade seria dar continuidade no que eu vejo para mim também, igual... O professor Diego disse, a gente pretende levar isso para a escola e é um momento que eu acho muito importante ter isso, porque além da adolescência ter suas especificidades, é uma fase da vida de muita mudança, muito que o adolescente está buscando autoconhecimento e eu acho que levar isso sobre o que é o relacionamento abusivo, como identificar um relacionamento abusivo e, de certa forma, também acabar mostrando o que é um relacionamento saudável é muito importante, porque a gente percebe que é nessa fase que os adolescentes estão iniciando uma vida amorosa. Então, é muito importante e é uma área que eu tenho muito interesse, que é os adolescentes e juntando com o relacionamento abusivo, muito importante, além dos atendimentos, porque... Como a gente já disse anteriormente, às vezes as mulheres não conseguem identificar ou quando vão buscar ajuda não são bem acolhidas. Sim. Então, a gente capacitar que sejam estudantes, né, para atender como estágio ou alguma extensão, a gente está proporcionando um ambiente de cuidado para essas mulheres que sofrem ou já sofreram algum tipo de violência doméstica. E com o projeto, assim, quais são os resultados que vocês pretendem alcançar? Pensando em etapa por etapa, né, essa primeira etapa é realmente da gente conseguir que os profissionais que participem, né, saiam das palestras, né, do processo que a gente está realizando de uma forma diferente do que entraram, né, de que eles consigam, no momento de fazer um acolhimento, no momento de fazer uma recepção ali de uma mulher vítima de violência, que eles consigam fazer de uma forma mais adequada. A gente teve o primeiro ciclo de palestras, né? O primeiro ciclo ele foi realizado em 2 fins de semana, né? E nesse primeiro ciclo a gente conseguiu contato, né, com a própria delegacia, né? A delegada atual no CCB ajudou a divulgação, né, que é a delegada Flávia. A gente conseguiu contato também para divulgação entre a rede estadual e municipal de educação e também da assistência à saúde. Então, a gente teve profissionais inscritos de todas essas áreas, né? E também da área da assistência social. Então, a gente teve pessoas da assistência social, da enfermagem, da psicologia, da segurança pública, né? Em diferentes aspectos também. Então, a verdade é que o projeto, né, nesse primeiro ciclo de palestra, ele já alcançou um primeiro objetivo que a gente tinha, que era de conseguir criar uma rede de contatos também. A gente, hoje em dia, a gente tem buscado
trabalhar com outros grupos, né? Quando a gente pensa assim, teve pessoas da área da segurança pública estadual que foram e participaram e que marcaram de fazer contato com a gente. A rede municipal a gente está articulando muito bem. A psicóloga que atua hoje na delegacia também estava presente, né? A gente tem conversado sobre algumas possibilidades de trabalho. E aqueles profissionais que ali estavam, né, eles provavelmente já saíram das palestras de uma forma diferente, né? As palestras elas foram conduzidas principalmente pela Bruna e pela Vitória, né? O grupo a gente está dividindo. A Bruna como bolsista ela vai participar de todos os ciclos. Uhum. E aí em cada ciclo ela vai ter o acompanhamento de alguma das outras voluntárias, né? Que tem hoje em dia a Luísa, a Vitória e a Laura. Então cada ciclo vai ser nesse formato. E aí, nesse caso, elas tomaram conta desse primeiro ponto, né? Eu apresentei alguns dados, né? Mais parte de estatística e acolhimento, mas elas ficaram responsáveis pelas outras etapas, assim, do que foi falado. Sim. Bruna, assim, como objetivo pessoal mesmo, qual que seria, assim, que você pretende alcançar com esse projeto? E também como é que foi as palestras, né, que estão acontecendo, como você está participando, né, ativamente, como que acontece elas? Sobre os meus objetivos, além de passar, porque a gente acaba divulgando as informações de modo geral para a população em geral, né, poucas mulheres, de passar essas informações sobre o que é um abuso, os tipos de abuso, capacitação dos profissionais, que é o tema do grupo, mas além disso, eu e as meninas que estão com a gente no projeto, a gente de certa forma está sendo capacitada, somos todas da psicologia, então isso reflete no que a gente vai colocar futuramente na nossa clínica, quando formarmos, já também nos estágios, seja o, né, que como eu já disse, muitas vezes as mulheres não percebem que estão. Sim. Então a gente já, durante o projeto, a gente já consegue identificar, então para além da clínica ou do atendimento focado no relacionamento abusivo, a gente já pode ajudar as mulheres que estão ao nosso redor com essas informações. E como eu disse posteriormente, passar isso para meninas, mulheres, né, adolescentes nessa faixa etária. Então, meus objetivos são divulgação das informações e me capacitar para poder acolher essas mulheres. Sim. Quanto às palestras, foram minhas primeiras palestras, então foi daquele nervosinho, aquela ansiedade, mas foi muito gratificante. A gente tinha um medo de como que seria expor isso, mas a todas as mulheres e os homens que estavam ali presentes, porque tinha alguns profissionais homens também, eles interagiram, a gente fez pergunta, então foi um momento de troca, não foi apenas a exposição minha e da Vitória e do professor Diego, a gente trouxe dados, né, sobre o que é um relacionamento abusivo, quais são os tipos de abuso, os padrões de comportamento do homem abusador, alguns sinais de alerta e no final a gente trouxe técnicas de acolhimento. Então, além dessa exposição nossa, a gente teve a troca com os profissionais que ali estavam. Então, eles trouxeram também relatos de caso. A gente também, né, o professor Diego, ele atende nessa área. Então, ele também ele também trouxe alguns relatos. Então, foi um momento muito bom, que além da exposição, teve a troca. Bem legal. E essas palestras são abertas para a população também ou seria só para profissionais mesmo dessas áreas que trabalham, né, diretamente com as pessoas que estão nessa situação? Num primeiro momento, a gente dividiu o projeto em 3 ciclos. O primeiro ciclo ele foi destinado exclusivamente para profissionais da área da saúde, da educação e da segurança. A gente abriu para estudantes da área da educação também. Então, esse foi focado para essas 3 áreas. Aí a gente abriu, né, a inscrição, divulgando que seriam para essas 3 áreas. O segundo ciclo, ele vai ser voltado para profissionais e estudantes da área da saúde. E o terceiro ciclo, ele é mais aberto, mas ainda é um recorte para mulheres acima de 18 anos da população de Divinópolis e região. Ah, sim. Aí então, no caso, no terceiro ciclo, que já é aberto, assim, para a população mesmo, né? Sim. Em geral. Para as mulheres acima de 18 anos. Isso. Como o projeto está sendo executado, é somente com as palestras ou tem mais alguma forma que vocês estão executando ele? Vocês estão divulgando informação? Tem algum meio, assim, para divulgar? O foco principal são as palestras, mas a gente também tem o grupo de estudo,
que são para estudantes da área da psicologia, da pedagogia, serviço social e enfermagem. Então, nossos encontros do grupo de estudo são quinzenais, onde a gente debate os temas, a transversalidade do relacionamento abusivo. Então, é uma outra forma que a gente tem. E a gente tinha o Instagram do projeto, mas como devido ao período eleitoral, a gente não está podendo divulgar. Então, sim. As informações elas estão mais sendo divulgadas mais concentradas nas palestras e nos grupos de estudo. Ah, tá. E assim, quem são dessas áreas, né, desses cursos e tiver interesse em participar dos grupos de estudo, como que pode fazer? Então, o grupo, a gente abriu as inscrições, né? A gente tem um grupo, hoje em dia o grupo está funcionando com aproximadamente 30 discentes, né, desses cursos, mais a Bruna como bolsista e outras pessoas que participam do projeto, né, como voluntárias. Então, assim, a gente abriu a inscrição. O grupo hoje em dia ele está fechado, né? A gente abriu a inscrição com 40 vagas, né? A gente teve as 40 inscrições, né? Só que acaba tendo alguns estudantes que não vão, né? Mas a gente tem mantido um número bom. Então, assim, a cada 15 dias a gente se reúne ali com no mínimo ali 25, 30 estudantes e estamos discutindo nesse ponto. Atualmente não há abertura para novas vagas, porque o grupo ele tem um percurso, né? A gente começa discutindo o patriarcado, depois a gente vai para estatísticas. Hoje, por exemplo, a gente vai estar discutindo também sobre o que é um relacionamento abusivo, quais são os diferentes tipos de abuso. Depois a gente vai discutir sobre quais são as características do abusador e, por fim, também as questões de acolhimento. Então, o grupo ele tem bem a estrutura das palestras mesmo. Só que aí a gente discute os temas durante 1h20 mais ou menos ali, só aquele tema específico, né? Então, assim, atualmente esse é o formato, né? As inscrições elas foram abertas, foram divulgadas para os coordenadores, né? E a gente pretende refazer o grupo em alguns momentos, né? Então, assim, eu acredito que a cada ano a gente deve abrir o grupo para outras pessoas estarem ingressando também. Ah, sim, bem legal. E os encontros são presenciais? Sim, eles são presenciais aqui na UENG mesmo, 15 em 15 dias, nas quartas-feiras às 5 horas. A gente até iniciou, como o professor Diego disse, esse projeto ele foi iniciado ano passado. O ano passado a gente iniciou o grupo de estudo, ele era online, mas a gente iniciou ele novamente esse ano de maneira presencial. Bem legal. Bom, na universidade, para vocês dois, o que vocês acham? O assunto da violência contra a mulher é tratado com a importância e seriedade que deveria? Olha, eu acredito que como eu estou aqui há pouco tempo, é difícil de falar exatamente de como isso é tratado aqui na UENG, né? Eu sei que ele é tratado de forma em algumas disciplinas, né? Mas também tem alguns projetos que trabalham. A gente tem o nosso projeto, né, que tem trabalhado as questões da violência. Aqui tem o grupo PIPA também, que traz alguns temas dentro dessa área de feminismo e violência, né? Na última semana mesmo eu estive junto com a psicóloga da delegacia falando do grupo. E eu sei que há outros projetos, né? Há trabalhos de conclusão de curso sendo desenvolvidos, né, nessa temática também. Agora, na minha experiência, né, como estudante, quando eu estudei no meu mestrado, doutorado e outras instituições que eu passei, eu posso dizer que isso era muito pouco discutido, né? Eu sempre visualizei, né? Eu lembro que no meu doutorado, por exemplo, tinha uma aluna que ela fazia um trabalho, né, dentro de uma perspectiva analítica comportamental e questões do feminismo em relações abusivas. Mas isso não é tratado de uma forma tão amplamente, ou então de uma forma tão explícita, né? Então, assim, é difícil a gente pontuar como que é, né? Eu acho que cada instituição tem as suas características, mas eu vejo que é importante que a gente amplie sempre, né? Eu acho que, independente se é tratado ou não em algumas disciplinas, em alguns aspectos, a gente tem que estar ampliando isso, porque é um tema que afeta diretamente a população das mulheres, né? E, estatisticamente, a gente pode dizer que basicamente todas as mulheres vão passar por uma relação abusiva, né? É difícil afirmar isso, mas a porcentagem ela é muito elevada, assim, das mulheres que no decorrer dessa vida passam por alguma relação abusiva. É verdade. Eu divido da mesma do comentário do professor Diego. Eu tô na universidade, vai fazer 2 anos, mas eu entrei no período remoto. Então, acaba que no remoto a gente não conhece muito sobre os outros cursos, outros projetos. Então, eu não vejo tanto
quanto eu acho que seria necessário. Além desses projetos que o professor disse, o PIPA, que já trouxe algumas vezes, o nosso projeto. Mas, de toda forma, eu acho que é um tema que nunca é demais falar. Porque, às vezes, né, em relação ao meu curso, a gente fala, né? A gente tem muitas matérias sobre o social, sobre a saúde coletiva, né? Porque a violência doméstica ela é uma questão de saúde. Então, acaba sendo um tema transversal dentro das matérias da psicologia. A gente tem uma matéria voltada para psicologia e gênero, mas é uma optativa. Então, não é todos os estudantes que vão ter oportunidade de fazer. Mas, né, como eu estava falando, é um tema de extrema importância e nunca acaba o que tem para falar sobre relacionamento abusivo. Quando a gente vai aprofundando no assunto, a gente vê que tem muita coisa e muita coisa que deve e merece ser divulgada. Então, acho que, de toda forma, poderia ser mais falado, mais divulgado e mais estudado. Muito legal. E, gente, só pra gente já encerrar, vocês acreditam que o tema com violência contra a mulher, né, ele é abordado da forma correta pela mídia, assim, por exemplo, a mídia vai divulgar isso e, assim, vai chegar nas pessoas que tá nessa situação, ou vocês acham que, assim, ainda precisa melhorar? Na mídia, né, a gente tem os dois, digamos assim, os dois extremos, né? Nós temos projetos que às vezes estão na mídia digital, né, que fazem um excelente trabalho, né? Eu até aproveito para citar alguns. Tem um projeto que chama Não Era Amor, né, que ele foi fundado pela psicóloga Poliana Abreu, né, um projeto de atendimento e também capacitação de profissionais. Foi até com eles que eu fiz o meu curso de formação, né, para atendimento de psicoterapia. Temos professoras, né, por exemplo, a professora Valesca, da UNB, que também tem um trabalho muito significativo na área do gênero e ela usa a rede social para discutir isso. Tem outros Instagrams assim, que são úteis assim, e fazem uma excelente divulgação, né? Uma divulgação baseada em ciência, baseada em estudos, né? O que é muito importante, porque a gente acaba tendo também muitos trabalhos que só prejudicam, né? Muitas vezes até as mulheres mesmo. A gente tem, como posso dizer assim, áreas pseudocientíficas que prometem fazer um tratamento ali, ajudar, e na verdade os próprios estudos mostram ali um problema. Agora, ao mesmo tempo, a gente tem o outro lado, né? A gente vê na mídia, hoje em dia, muitos casos aparecendo, né? E muitas vezes são tratados de forma muito inadequada pela mídia, né? Muitas vezes revitimizando a mulher, né? Muitas vezes não dando a devida importância. E uma coisa que, infelizmente, é muito comum, né? É a mídia dar muita, às vezes, uma voz ali para aquele sujeito que está abusando, né? Eu não vou citar casos aqui para não me comprometer, né? Mas se vocês relembrarem, né, no último ano mesmo, vocês vão visualizar vários casos que aconteceram, né? Casos que estavam no âmbito jurídico, então casos que estavam entre famosos, né? Que aí tem esse complicador, né? Que aí a mídia, ela... Não estou falando que é errado deixar a pessoa falar, né? Mas muitas vezes o deixar essa pessoa falar parece que é deixar a pessoa falar silenciando a mulher. Então isso é o problema, né? Muitas vezes, talvez pela própria mídia também estar num sistema patriarcal e se nutrir disso, ela acaba possibilitando muito mais voz, às vezes, voz para o agressor do que para a vítima, né? Então isso é complicado, né, nesse ponto em termos da mídia, assim. Eu acho que tem muito a melhorar, assim. Eu concordo com o que o professor disse, e além da mídia também a gente consegue perceber que às vezes eu me perdi na palavra, mas filmes, novelas, às vezes até livro mesmo, é um tema que às vezes ele é romantizado. Dentro, como eu disse outras vezes, dentro do relacionamento abusivo, a gente tem alguns tipos de abuso, que vai além da violência física, sexual, verbal, que a gente consegue perceber mais claramente que é um abuso. Então, esses abusos que são mais escondidos, velados, que a gente traz como... Vou dar um exemplo rapidamente, o abuso tecnológico, que é o controle das redes sociais, da mulher, do telefone, de com quem que ela se relaciona na internet, através de curtidas, seguidores. Então, às vezes, essas formas de abuso ou
até alguns mais explícitos, eles acabam sendo romantizados, o que atrapalha também que a mulher perceba que aquilo não é normal, que é um abuso, e atrapalha, né, a divulgação dos perigos, do que o relacionamento abusivo pode trazer dano, como ele pode ser danoso para a mulher, além de atrapalhar numa forma em geral. Sim. Bom, gente, pra gente encerrar o nosso Diálogos de hoje, eu gostaria que vocês pudessem deixar algum e-mail ou contato para quem tiver interesse de contatar vocês e assim entender um pouco mais sobre o projeto que vocês estão desenvolvendo. Atualmente, né, como o nosso Instagram ele está inativo, né, pela questão do período eleitoral, o melhor meio de contato pode ser sim o e-mail, né? O meu e-mail é diego.lima@ueng.br, né? Qualquer contato sobre o Sempre Vivo pode ser enviado para lá. Se você quiser deixar o seu também, Bruna, assim, algum e-mail? É bruna.16.98198@dicente.eng.br. E aí tem o Instagram, né? O Instagram hoje ele tá como Sempre Viva Ueng, né? Sempre vivo _Ueng. _Ueng, né? Vocês podem seguir lá e assim que acabar esse período eleitoral a gente volta a estar publicando sobre um pouco mais por lá. Né? Não, tá bom. Gente, muito obrigada pela participação de vocês, Diego e Bruna. Bom, esse é um debate de extrema relevância, né, para o atual momento em que a gente vive. E assim, tenho certeza que nos gerou muitas reflexões, sobretudo para pensarmos a urgência desse tema, né? E assim, muito obrigada mesmo pela participação. A gente agradece o convite. Bom, os participantes do programa de hoje foram o professor Diego e a bolsista, né, do projeto, a Bruna. E a mediação foi por Beatriz Flores. Diálogos. Conexão com conhecimento.